Bom dia, bom dia. Estou fazendo a marcação aqui do nosso tema, aguardando os colegas entrarem aí na nossa live. Mais uma live aqui do IBEC. Cumprimento aos colegas, os amigos e amigas que estão aí presentes. Isso, fixei aqui o tema. Perfeito. Então, bom dia, colegas do IBEC, pesquisadores aí, estudiosos de responsabilidade civil. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Já vou chamar nosso querido palestrante do dia. Já está feito o convite, professor Si. Isto. Estamos Aí, aí. bom dia, Arthur. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, você? Perfeito. O áudio está legal aí para você? Meu Tá áudio. ótimo. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui. Ok, fica à vontade, professor. Enquanto a gente aguarda os colegas entrando na live, até o convite do evento, né, jogar no Instagram, e eu vou passar alguns avisos aqui para quem não nos segue. Siga aí o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Nós temos esse perfil no Instagram com bastante conteúdo gratuito que é postado com frequência. Nós temos também o nosso perfil no YouTube, para onde, inclusive, essa live aqui será inserida posteriormente. Nós temos ali diversos conteúdos, os webinars, todos os backlives que aconteceram ficam no YouTube à disposição. Então, bastante conteúdo gratuito e de qualidade para quem se interessa pelo estudo de responsabilidade civil. E aproveitando também para fazer alguns convites aqui, professor Dante, inclusive, estendendo a você. No dia 13 de maio, o professor Carlos Edson, em parceria do IBEC com a AGU, está oferecendo aí um curso, junto com uma porção de grandes professores, palestrantes, sobre responsabilidade civil e Estado. Então, dia 13 de maio, no período da manhã, o evento será online também. Quem tiver interesse, é só abrir o perfil do Instagram do IBEC, que tem lá todas as informações, link para inscrição e demais procedimentos para participar desse evento. Temos também, e eu diria que é o evento do semestre para o IBEC, né, que é o segundo Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil. Será entre os dias 3 e 4 de junho, um mega evento em BH presencial, onde nós teremos a participação de vários professores de altíssima qualidade, né, falando sobre responsabilidade civil. Uma enorme honra para nós ter um evento dessa magnitude, aí, dessa proporção e com a qualidade também que o IBEC oferece como de costume. Temos também uma coluna específica de responsabilidade civil no Migalhas, que frequentemente posta ali conteúdos, inclusive essa semana um conteúdo sobre SAC, né? Eu que sou da área de direito do consumidor, já tive a oportunidade de escrever também sobre esse novo decreto do SAC. Então, para quem se interessa sobre responsabilidade civil, o Migalhas também tem lá uma coluna específica do IBEC que a gente oferece, né, que o Instituto oferece com frequência conteúdo ali atualizado sobre assuntos que estão no contexto da nossa sociedade. Passados esses avisos, mais uma vez, se você não é seguidor aqui do IBEC, siga o nosso Instagram, bastante conteúdo. Inclusive, esses IBEC Lives aqui são feitos de maneira quinzenal. Daqui 15 dias estou eu aqui de novo com outro palestrante. A professora Carla, já adiantando aqui para você, será a nossa próxima convidada. E já passando para o bate-papo de hoje, estou empolgado com esse assunto. Professor Dante Carbonar, é assim mesmo a pronúncia, né, professor? Sim. Eu sempre pergunto porque, como eu tenho um sobrenome diferente, já me chamaram de tudo quanto é tipo de denominação, né? Então, eu sempre pergunto, professor Dante Carbonar, que é doutorando e mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nossa famosa PUC, especialista em processo civil e direito empresarial e também advogado. Eu acho que aqui, da qualificação do professor Dante, que eu reputo mais importante, é membro do IBEC. Então, é aqui o nosso colega, também estudioso sobre responsabilidade civil. Professor Dante, em nome do Instituto, te agradeço de coração por dedicar o seu tempo, não só para a preparação, mas também agora para oferecer para nós esse conteúdo. Nós sabemos um conteúdo que você tem grande domínio, pesquisa há um tempo e tem uma profundidade sobre a sua pesquisa. Falaremos sobre a cláusula de não indenizar, né? Eu acho um tema até, de certa forma, paradoxal quando a gente pensa na responsabilidade civil, né? Porque nós estamos o tempo inteiro pensando na indenização quando falamos de responsabilidade civil,
E aí, professor, mais uma vez, te agradecendo de coração em nome do IBEC por estar aqui, por nos brindar aí com a sua fala, com a sua exposição, e eu estou muito ansioso para aprender bastante contigo hoje. Começo com a primeira pergunta, que ela é recorrente, uma clássica aqui do IBEC Lives. De onde que surgiu o interesse por esse tema? Se você teve alguma questão pessoal, ocorreu algum fato, né, na sua vida que lhe fez pesquisar sobre esse assunto, gostaria que você expusesse para nós aí de onde veio, né? Eu vou estudar cláusula de Denizar. Legal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Obrigado, Arthur, pelo convite. Obrigado ao professor Rosenwald, a Rafaela, que realizaram o convite. É uma honra estar aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que foi o tema da minha dissertação no mestrado, na PUC São Paulo. Mas até chegar a esse tema tem uma história um pouco mais comprida que eu gostaria de tratar aqui. Eu trabalhei muito tempo num escritório onde todos os sócios eram professores, renovados professores de direito processual civil. E ajudava, então, na parte de pesquisa. E ajudava em todas as suas pesquisas envolvendo especialmente direito processual civil, ajudava nos pareceres do escritório, que envolviam direito processual civil. Então, eu estava imerso no mundo de processo civil e estava certo também que seguiria uma carreira acadêmica em processo civil. Até um dia, depois de formado, já tinha feito 2 especializações, fui conversar com a minha então chefe, que é a professora Teresa Rudolvin, dizendo, olha, eu quero fazer mestrado em processo civil, né? E ela me virou e falou, não, você não vai fazer mestrado em processo civil, né? Você já trabalha com isso, você já estuda isso todo dia, eu acho que vai te agregar muito mais fazer um mestrado em direito material. Vá para o direito comercial ou para o direito civil mesmo, ou se você quiser muito processo civil, procure para o direito coletivo. E eu acho que essa foi a melhor recomendação, a melhor dica que eu recebi profissionalmente na minha vida, assim, nos últimos anos, porque a partir daí eu comecei a estudar direito civil e durante essas pesquisas, um dia, estava pesquisando, a professora Karina Fritz entrou em contato comigo, a gente tinha uma relação próxima por conta da professora Tereza, e ela estava estudando, ela tem um trabalho sobre responsabilidade pré-contratual, né? Foi a dissertação de mestrado dela, e também ela estendeu o estudo, né, no doutorado dela na Alemanha. Então ela entrou em contato comigo, queria alguma ajuda de pesquisa relativamente à parte de encontrar alguns julgados, alguma coisa assim mais simples, mais pontual no direito brasileiro, para fazer uma comparação. E aí acabei gostando muito do tema e então já com a recomendação da professora Tereza, faça mestrado em direito civil. E como eu estava estudando então um pouco de responsabilidade pré-contratual, fiz meu projeto em responsabilidade pré-contratual. A professora Rudolvin foi meu orientador, gostou bastante do projeto, fiz a prova e passei. Bom, mas o meu trabalho não foi sobre responsabilidade pré-contratual, né? E lá na PUC São Paulo, algumas vezes escutava uma frase, assim, não sei se isso também é comum em outras universidades, mas que se você começa com um projeto, um mestrado, e termina com o mesmo projeto, o mestrado não fez efeito nenhum em você. Quer dizer, a gente estuda tanta coisa no mestrado, né, no doutorado, diferentes matérias, e a gente acaba se apaixonando por tantas outras coisas que isso acaba surtindo algum efeito, né, no nosso objeto de pesquisa, né? Então, eu gosto muito da responsabilidade civil, mas também, já no final do curso, eu tive um crédito com o professor Giovanni Torinani sobre teoria geral do negócio jurídico. E me apaixonei pela matéria, né? E o professor Giovanni é um excelente expositor, muito gentil em estimular os alunos. E eu virei para ele, e no final do crédito a gente tinha que escrever um artigo. Falei, professor, gosto muito de responsabilidade civil, estou apaixonado pela teoria geral do negócio jurídico. Queria achar um tema que ficasse no meio disso, que eu pudesse tratar responsabilidade civil e negócio jurídico. Ele virou para mim e falou, bom, você já pensou em escrever sobre cláusula de não indenizar? Falei, não conheço. E fui lá, estudei, fiz o artigo, falei, nossa, gostei muito do tema, acho que vou seguir adiante. Isso já era o final do curso do mestrado, estava indeciso ainda sobre o que escrever, né? Tinha feito os créditos, mas depois tinha começado a escrever. Escrevi o artigo e falei, acho que vou seguir a partir daqui. E foi a partir de então que o tema surgiu
e foi desenvolvido. Legal, Dante. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas você foi falando, eu me lembrei que há alguns dias eu estava participando de uma aula do mestrado aqui da nossa instituição, aqui da Universidade de Rio Verde, e os alunos estão naquela situação de pré-qualificação. E é um desespero, né? Porque, olha, o projeto que eu construí não tem mais nada a ver com o projeto de quando eu fui Uhum. para o processo seletivo e tudo. E realmente, né, acreditamos que até uma experiência, né, de que quando você passa pelas aulas ali, há uma modificação substancial, para não dizer, às vezes, total do que se propôs, né? Isso é legal porque, de fato, evidencia que teve uma construção durante a pós-graduação. Dante, bacana demais. Vou guardar comigo essa frase agora que eu possa, inclusive, usar referências, né? Uma frase da PUC de São Paulo, que acredito todos sabemos, uma instituição extremamente renomada e a qualidade é inegável também. Agora, introduzindo o tema, eu queria que você trouxesse para nós uma definição. É possível você trazer uma definição dessa cláusula de não indenizar? E, além disso, assim, características mais importantes desse tipo de cláusula. Claro. Antes de passar exatamente a definição, eu acho que é importante a gente tratar sobre a denominação da cláusula de não indenizar. Quem tem um pouco mais de intimidade com o tema ou já lida com contratos, não raras vezes a gente vê empregada a denominação cláusula de irresponsabilidade ou cláusula de limitação de responsabilidade. E esse é um termo que me parece equivocado. E quem já denunciou isso foi o professor Aguiar Dias, na sua obra, publicada já nos idos lá dos anos 40, a respeito do tema, em que o título era Cláusula de não indenizar, chamada de cláusula de não responsabilidade. Ali ele queria chamar a atenção para o seguinte, Arthur, que essa cláusula, na verdade, ela não tem o condão de afastar os pressupostos de atribuição de responsabilidade civil. Quer dizer, há um ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano. Né? Por meio da autonomia privada, não é possível afastar a responsabilidade civil. Né? Eu cometo um ato ilícito ou inadimplo um contrato natural, que se estiverem presentes os requisitos de atribuição de responsabilidade, eu deverei indenizar. Ainda que exista uma cláusula de não indenizar nesse contrato. Por que eu estou fazendo essa digressão? Porque mesmo naqueles contratos, naquelas relações em que exista uma disposição negocial em que preveja limitação, exoneração de responsabilidade, essa cláusula não tem o condão de falar, você não é responsável. Você apenas não deverá indenizar o dano sofrido na sua integralidade ou apenas indenizar uma parte desse dano. Então, essa cláusula ela não é de irresponsabilidade ou de exclusão de responsabilidade. Você é responsável. Você apenas não deverá indenizar, né, de acordo com o artigo 944, o dano na sua integralidade. Né? Então, eu acredito que a denominação seja correta e é por isso que o título do trabalho é esse, né? Cláusula de não indenizar, embora existam outras denominações que queiram dizer a mesma coisa. Né? E a definição que eu trago a respeito dessa cláusula é que é uma convenção anterior à ocorrência do dano que exonera ou impõe limitação ao dever de indenizar o dano decorrente do inadimplemento obrigacional. Nessa definição já estão presentes praticamente todas as suas características, né? A primeira delas é que é uma convenção, quer dizer, ela não decorre em regra de lei, né? Embora existam algumas disposições previstas em lei que limitem, mas em regra é uma convenção. Né? Então, ela é bilateral, deve haver concordância por ambas as partes. Além disso, ela é uma cláusula, né? Então, aí se revela o seu caráter acessório. Né? Não existe um negócio jurídico, um contrato próprio que estabeleça não vamos indenizar. Ele está relacionado ao implemento de uma obrigação que está prevista no contrato e que, portanto, há uma cláusula ali acessória. E também nessa definição que eu trago, que eu digo que é uma convenção anterior à ocorrência do dano, está previsto também uma das suas características, que é temporalidade. Quer dizer, a cláusula de não indenizar, ela deve ser pactuada antes da ocorrência do dano. Por quê? Porque a cláusula de não indenizar, ela está intimamente ligada, ela tem uma função de desempenhar
previsibilidade na fase patológica, quer dizer, inadimplemento do negócio jurídico, de como que a indenização vai acontecer, né? Então, se ela é uma ferramenta de previsibilidade, de disposição de como que a indenização vai ocorrer, só faz sentido que ela seja prevista antes da ocorrência do dano. Claro, ela pode ser prevista, por exemplo, no momento da conclusão do negócio jurídico ou durante a execução do contrato, mas sempre antes da ocorrência do dano. Então, ela é uma convenção, ela é acessória e temporalmente ela deve ser realizada antes da ocorrência do dano. Essas são as principais características da cláusula de não indenizar. Muito bom, professor. E você falou até da questão da denominação, da nomenclatura. Me vem à mente aqui se poderia, se é possível falar em espécies, modalidades de cláusula de não indenizar, né? Sim. Como eu tratei ali na questão da denominação, muitos se referem à cláusula de não responsabilidade ou de limitação de responsabilidade. Isso já adianta que ela pode ser tanto exonerar, quer dizer, dispor no contrato que o Arthur, em caso de vir a inadimplir o contrato, não deverá qualquer indenização ao Dante por conta dos danos que ele vier a sofrer, né? Mas também a cláusula pode prever que, por exemplo, o Arthur só será responsável por exemplo, 50% dos danos que o Dante vier a sofrer, né? Então, uma cláusula limitativa de responsabilidade, né? Isso seriam bem amplamente as modalidades da cláusula de não indenizar, né? Mas elas podem ser muito mais sofisticadas. Elas, na verdade, como fruto da autonomia das partes, elas podem ser construídas de acordo com as especificidades de cada contrato e de acordo com os riscos que cada uma das partes queiram distribuir entre elas, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em cláusulas mistas de não indenizar. Vamos imaginar o seguinte: nós temos um contrato em que a possibilidade de sofrer danos emergentes e lucros cessantes. E lá a gente estabelece que, por exemplo, relativamente aos danos emergentes, 100% deles não serão indenizados para aquele que inadimpliu o contrato. Mas relativamente aos danos, aos lucros cessantes, é possível que 50% ou 70%, enfim, o percentual que cada um queira dispor. Ou até mesmo, não necessariamente se estabeleça por meio de percentuais, mas especificamente valores. Por exemplo, o Arthur será responsável por indenizar o Dante até R$500 mil relativamente aos danos materiais. E, relativamente aos lucros cessantes, será responsável por R$500 mil também. E, claro, se a indenização superar esse valor, você não será responsável por aquilo, né, sendo eficaz a cláusula de não indenizar. Então, a cláusula de indenizar, ela permite, né, a existência de diferentes modalidades, né? Você pode exonerar, limitar, criar percentuais relativamente aos diferentes tipos de danos que aquela relação negocial pode existir. Mas também há outras formas de limitar a indenização, por exemplo, como estabelecendo uma cláusula de limitação da garantia patrimonial do devedor. Por exemplo, nós fazemos esse contrato, né? Nós sabemos que o devedor ele é responsável pela integralidade do seu patrimônio para indenizar aquele que sofreu um dano. Você pode, por exemplo, estabelecer que somente uma parte do seu patrimônio, por exemplo, um imóvel, veículos que você dispõe, ações mobiliárias, serão responsáveis por indenizar o dano que venha a sobreviver sobre o determinado contratante. Então, você pode brincar, né, de diferentes formas com a cláusula de indenizar, dependendo dos riscos que você quer compartilhar, né? E dessa forma, tanto o credor como o devedor sabem quanto vão pagar, né, o máximo que eles poderão pagar, seja bem sucedida, né? Só um momento, professor, que deu uma travadinha aqui. Eu parei quando você falou o Tá máximo bom. que poderia pagar. Foi só isso mesmo, né?
Deu uma travadinha aqui. Exatamente. Uhum. Sim. Você falando, assim, eu vou confessar, até uma ignorância aqui, né? Essa cláusula de não indenizar é muito presente em contratos de seguro de veículos, né? Eu nunca tinha parado para pensar que é exatamente a situação quando você tem ali, por exemplo, um limite de danos morais de terceiros até 50 mil reais, né? É isso mesmo, né? Perfeito, exatamente. Eu Mas achei bem é legal, preciso tomar professor, uma cuidado. expressão que você utiliza. Deixa eu Fica à sair aqui vontade. do meu Wi-Fi, deixa eu entrar no. A gente está com um delay aí de alguns segundos, eu estou percebendo. Pronto, pronto, eu acho que Tá agora bem vai melhor. melhorar. Pode me interromper. Quando eu falei do seguro, Então, eu acho que é importante também deixar claro uma distinção, porque ela é muito comum de se fazer uma confusão aqui. Vamos pensar no seguinte: né? Há uma diferença entre, por exemplo, limitar o objeto da relação negocial e limitar a indenização, né? Caso venha uma obrigação seja inadimplida, os danos que serão responsáveis ali. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no caso dos planos de seguro, dos planos de saúde, em que se estabelece que o contratante terá direito a diferentes tipos de tratamentos, né, em caso de doença. Né? Então, por exemplo, digamos que um plano de saúde não tenha cobertura para determinado tipo de doença. Né? E o contratante vem a contrair essa doença e vem, então, pede ao plano de saúde para que realize o pagamento dos custos do seu tratamento. O plano de saúde fala, olha, eu não vou indenizá-lo, quer dizer, eu não vou arcar, na verdade, com o pagamento desses custos, porque o contrato não estabelece cobertura para isso. Né? Comumente a gente vê na doutrina brasileira, na jurisprudência brasileira e estrangeira, falando que há uma limitação do dever de indenizar, nesse caso, do consumidor, do contratante do plano de seguro. Mas, na verdade, a gente não está tratando de indenização. A gente está tratando de uma limitação da obrigação do plano de saúde de arcar com aquele tipo de tratamento. O que é algo muito diferente do paciente estar coberto por aquele tipo de tratamento, solicitar que o plano de saúde arque com aquilo e ele se negue, né? E ele venha sofrer danos, enfim, decorrentes disso, etc., tenha que dispor do próprio bolso para arcar com aquilo. Então, só fazer essa distinção, né? A cláusula de indemnizar, ela se refere à indenização de uma obrigação que é devida e não ela se refere, por exemplo, a um dever de indenizar uma cobrança que não esteja abrangida pelo contrato, né? Quer dizer, o plano de saúde pode falar, não vou pagar porque isso não está coberto pelo teu plano. a Só que a gente distinção. retornaria àquela confusão que você mencionou no começo entre uma cláusula de não indenizar e uma cláusula de não responsabilização, né? Porque aí Perfeito. quando você tem uma situação em que o objeto está fora do contrato, já não é não indenizar, é porque evidentemente não há responsabilidade civil, não é isso mesmo, né? Perfeito, exatamente. Eu acho que a gente pode falar de cláusula de não responsabilidade, né? Embora seja estranho falar isso, né? Mas não teria responsabilidade porque não teria obrigação nesse caso, né? Mas exatamente, esse é o racional. A questão de ter ou não a cláusula, nesse caso, seria irrelevante, porque se não há responsabilidade civil, não tem por que falar em cláusula, né? Perfeitamente. Entendi bem. Professor, você tem uma expressão que eu gostei bastante, quando você fala que a cláusula de não indenizar, ela pode ser compreendida como uma convenção desejada sobre o indesejado. Até destacando aqui a questão de previsibilidade de risco, de segurança, enfim. E aí, a minha dúvida é a seguinte: quais são os efeitos, especialmente os efeitos práticos que a gente pega decorrentes da cláusula de não indenizar, e também se existem alguns direitos que vão impedir que essa convenção ocorra, né? Se existe algum tipo de limitação quando você vai pensar em impor ali uma não indenização dentro de uma negociação. Legal. Essa expressão, ela é muito boa, né? Ela é convenção desejada sobre o indesejado, né? Porque a cláusula de não indenizar, né, diferente das demais disposições de um negócio jurídico, que servem
para definir como que o contrato vai acontecer em determinada situação, quais são as obrigações da parte. A cláusula de não indenizar, ela é uma pactuação, lá se estabelecem obrigações, mas relativamente a quando o contrato não deu certo, quando o negócio jurídico não deu certo, né? Então, ela é uma convenção desejada, ambas as partes desejaram estabelecer aquilo, mas sobre o indesejado, que é o inadimplemento negocial, o inadimplemento contratual. Por isso, é uma convenção desejada sobre o indesejado. Bom, relativamente à tua segunda pergunta, quais seriam os efeitos decorrentes dela? O efeito decorrente da cláusula não indenizar, por ter como objeto o dano, é simplesmente afastar ou exonerar o devedor de realizar o pagamento de indenização por aquilo que fez o credor sofrer. É basicamente esse o efeito dela. Ela não tem nenhum outro efeito que não esse. Então, se a gente pensar, por exemplo, um caso em que há inadimplemento contratual, há inadimplemento negocial, e, por exemplo, a cláusula de não indenizar preveja que não se indenizará, por exemplo, danos emergentes e os lucros cessantes não estão cobertos por essa cláusula, e, por exemplo, se verifica que só tem lucros cessantes, mas não tem lucros emergentes, essa cláusula não vai ser eficiente, ela não vai ser eficaz, porque ela só fala sobre danos emergentes, né? Não sobre lucros cessantes. Então, é muito importante também, quando a gente vai redigir uma cláusula de não indenizar, que os contratantes saibam exatamente quais tipos de riscos eles querem compartilhar, repartir entre si, né? Claro que muitas vezes não é possível estabelecer quais tipos de danos aquela relação negocial pode gerar para as partes contratantes, mas é preferível justamente porque a parte que sofreu, se sentiu lesada, vai falar que aquela cláusula se limita a determinados tipos de danos, e a parte que não tem que pagar vai falar, não, essa cláusula abrange todo e qualquer tipo de dano, né, que a outra parte sofreu. Então é importante que as partes tenham esse refinamento na redação da cláusula para estabelecer exatamente quais tipos de dano e quais tipos de limitações que elas querem impor a uma a outra. Né? Isso torna o contrato muito mais eficiente, muito mais atrativo para elas, porque aí elas têm uma previsibilidade maior do que aquela relação negocial, caso a venha a dar errado, poderá representar para o patrimônio de cada uma delas. Então, os efeitos são esses. Né? E daí você me perguntou, então, alguns direitos que impedem esse tipo de convenção. Né? Em regra, né, seriam aqueles direitos indisponíveis, né, das pessoas. Né? Por exemplo, direitos da personalidade, etc, etc. Mas eu acho que a grande questão aqui, a grande controvérsia que sempre existiu a respeito da cláusula de não indenizar, e que aconteceu sobretudo na doutrina portuguesa, foi o seguinte, e quem trouxe essa controvérsia alegava, sustentava que essa cláusula não seria possível dentro do ordenamento jurídico português, porque, vamos pensar na seguinte situação, fizemos um contrato, um negócio jurídico, uma das partes inadimpliu o negócio, esse contrato tem uma cláusula de exoneração do dever de indenizar. E, então, o que a doutrina portuguesa sustentava? Olha, essa cláusula de não indenizar, como ela retira do credor o poder de avançar sobre o patrimônio do devedor para obter indenização, o devedor fica numa situação muito confortável de não cumprir o contrato. Quer dizer, porque hoje, nos contratos, né, fazemos um contrato. Se eu venho a inadimplir, o que vai acontecer? Você vai pedir indenização, vai entrar com uma ação de conhecimento, vai entrar com cumprimento de sentença, eu vou ter meu patrimônio invadido pelo Estado para pagar a tua indenização. Né? Então, me coloca numa situação difícil também. Né? Eu não posso decidir não cumprir. Mas a doutrina poderia falar, olha, se você insere, então, uma cláusula de não indenizar, a parte fica tranquila de não inadimplir. Ela fica até mais tranquila de não ter tanta diligência em cumprir a obrigação. É porque ela sabe que tem uma cláusula dispondo que ela não vai ser responsável pela indenização. Então, ela teria, de certa forma, né, principalmente naquelas cláusulas que exoneram o dever de indenizar por completo, de tornar a obrigação em uma obrigação natural. A obrigação civil em uma obrigação natural. Quer dizer, o devedor não pode fazer nada. Inadimpliu o contrato, não tem dever de indenizar, o que o credor vai poder fazer? Nada. Né? Então, se sustentava isso. Quem sustentava isso era o Antunes Varela, era a professora Ana Prata, que são contrários a esse tipo de estipulação. E aí, outra doutrina portuguesa, capitaneada pelo professor Mário Júlio de Almeida Costa, pelo professor
Antônio Pinto Monteiro, que tem uma excelente dissertação, uma monografia a respeito disso, que eu julgo ser o melhor trabalho de ciência a respeito do tema, publicada pela editora Medina, eles contraporam esse argumento dizendo o seguinte: olha, digamos, aquele que é beneficiado pela cláusula de indenização, no sentido de que não será responsável por pagar a indenização, ele não pode decidir não cumprir o contrato. Ele está obrigado a cumprir sim. Até porque isso é uma imposição por parte da boa-fé. Quer dizer, contratei, você deve cumprir sim, tomar toda a diligência necessária para que a prestação seja realizada. E se verificar, por exemplo, que você não cumpriu por meio de culpa grave ou dolo, por meio da cláusula geral da boa-fé, é evidente que essa disposição contratual da cláusula de não indenizar não vai valer, né? Então, a cláusula de não indenizar, ela não retira, por exemplo, aquele que é beneficiado por ela, o dever de empregar toda a diligência, de cumprir o contrato, né? Mas então, quando que essa cláusula vai valer a pena para ele? Quer dizer, quando ele não conseguir cumprir o contrato por um fator que, por exemplo, tornou-se muito difícil para ele cumprir o contrato, alguma coisa que fugiu da normal diligência dele, né? Quer dizer, então, a cláusula de indenização, ela acontece assim, ela respeita a boa-fé, né? E então, a obrigação em si, ela não é afastada pela cláusula de indenização, né? E, por exemplo, ela também não afasta outros direitos, como, por exemplo, o credor de alegar exceção de contrato não cumprido, né? Então, além disso, lembrando aqui também, por exemplo, eu venho a inadimplir um contrato, uma parte, algumas determinadas obrigações aqui. E essas obrigações, elas, claro, vão gerar indenização, e eu tenho uma cláusula de não indenizar que me protege. Você pode entrar com uma ação contra mim, dizendo, olha, eu quero que o Dante seja obrigado a realizar essa obrigação, essa prestação aqui, sob a pena de multa diária. Quer dizer, eu continuo obrigado a realizar, claro, se possível, uma obrigação, né? Então, existem diferentes formas de você compelir o devedor a realizar uma prestação que está protegido, sim, pela cláusula de não indenizar. Então, a cláusula de não indenizar, ela não afeta a obrigação principal do negócio ou as obrigações laterais. Ela só tem como objeto a indenização. E, quando não possível, a realização da obrigação que, de certa forma, está imora ou foi inadimplida, né? Bacana, professor. Várias ideias aqui, conforme você foi falando, até refletindo sobre essa expressão, né, convenção desejada sobre o indesejado. Na área da proteção de dados, muito se fala das boas práticas, né? E eu fiz um link aqui, que talvez as boas práticas na proteção de dados, como se fala lá, não é que um dado ele pode vazar, é quando ele vai vazar. Então, as boas práticas em si, elas já estão prevendo algo que é indesejado, sabendo o que vai acontecer. E me chamou a atenção, talvez até diante dessas críticas que você falou da doutrina portuguesa, né? Porque, de fato, a princípio, nos parece que seria quase um ilícito sem punição. Então, dificilmente você teria a intenção da parte ali que está beneficiada pela não indenização de praticar os atos que evitariam, né? E aí eu migro, até aproveitando a pergunta de um colega nosso aqui, para o que eu diria, com a minha visão leiga sobre o tema, de onde você tem profundidade para falar, para a relação de consumo ou qualquer outra relação onde você tem uma presunção de vulnerabilidade. Porque você chegou a falar, e eu concordo integralmente ali, com a questão da autonomia. Quando falamos da cláusula de não indenizar, até as várias espécies, possibilidades, nós estamos diante daquela, como cláusula em si, né, convenção, um acordo, diante daquela vasta possibilidade que a vontade humana, ela proporciona. Meu colega falou, poxa, no contrato de adesão, ou pensando aqui, poxa, no contrato de consumo, onde você tem, na maioria das vezes, as cláusulas já pré-definidas, pré-determinadas, né? Inclusive, professor, eu tenho muito cuidado nas minhas aulas de direito civil, de consumidor também, de separar o direito privado em três grandes ramos, né? Empresarial, consumidor e o civil subsidiário aqui, aquela separação tripartite. E eu acho que no seu tema, essa separação ela é ainda mais fundamental e eu gostei bastante da forma com que você dividiu e tornou essas preocupações evidentes, né? Porque no direito empresarial, amplíssima autonomia. Talvez aqui onde a cláusula de indenizar tenha a sua maior visibilidade e talvez importância, né?
Já no direito do consumidor, você tem uma porção de limitações, né? E aí eu queria saber, óbvio, de você que tem conhecimento a respeito disso, é possível você ter essas cláusulas de não indenizar dentro da relação de consumo? Em que medida elas são limitadas pelo código que defende o consumidor? Enfim, contraste de adesão, como o colega perguntou aí, que eu acho que são temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E têm uma importância no seu assunto. Essa é uma pergunta muito boa. E ela está ligado principalmente com a história da cláusula de não indenizar. Por quê? Porque, vamos pensar aqui, todo mundo. Essa é uma cláusula que ela visa distribuir os riscos de uma relação negocial entre as partes. Bom, mas vamos pensar então. Quando que essa cláusula ela é mais oportuna, né? Vamos pensar na história. Principalmente, e eu trago isso no meu trabalho, quando ocorreu a Revolução Industrial. Quer dizer, as máquinas eram umas bugigangas que não ofereciam segurança nenhuma, né? Havia um grande investimento por parte dos empresários para aquilo funcionar, para aquilo acontecer, né? Ainda com uns riscos enormes daquilo não dar certo. Não eram incomuns acidentes por parte dos consumidores, por parte dos próprios trabalhadores, né? E então essas cláusulas elas vieram justamente para repartir os riscos dessa relação negocial, né? Mas é claro que, por exemplo, naqueles contratos em que as cláusulas são predispostas, né? O maior interessado em repartir ou se exonerar do dever de indenizar era o empresário, era o fornecedor, né? Isso acontecia principalmente nos contratos de transporte, né, em que os transportes ainda não tinham uma eficiência de segurança muito grande. A pessoa ia até lá, comprava o seu bilhete e já estava predisposta, né? A cláusula ali, olha, não seremos responsáveis por qualquer indenização de bagagem ou danos materiais, etc. Então, a cláusula de não indenizar, ela se expandiu não só para contratos de consumo, contratos bancários, contratos de transportes em geral, e por conta dessa abusividade que realmente acontecia por parte dos empresários, essa foi uma cláusula que ela começou a ser muito mal vista. E a gente encontra vários trabalhos a respeito, por exemplo, na doutrina francesa, que é muito prestigiado em termos de responsabilidade civil, né, principalmente no começo do século XX, tratando da abusividade, que essa cláusula seria contrária à ordem pública, porque estaria afastando um direito à indenização, e etc, etc. Então, essa é uma cláusula que ela ganhou um ranço muito grande por parte da doutrina, por parte de uma doutrina que procurava indenizar as pessoas que sofriam danos, né? Procuravam colocar a pessoa no centro do ordenamento jurídico e não o patrimônio, né? Bom, e era natural, então, que nessa esteira, né, de acontecimentos, o nosso Código de Defesa do Consumidor também previsse, e foi o primeiro código, né, primeira grande codificação importante e única até o momento, na verdade, que regula a cláusula de não indenizar, porque o nosso Código Civil não regula especificamente, né, que ela viesse, então, o Código de Defesa do Consumidor viesse a tratar desse tipo de cláusula, além de várias outras cláusulas, né, que são consideradas abusivas, né. Então, a gente tem, por exemplo, lá no artigo 25, né, a disposição que fala: é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sessões anteriores. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo específico falando desse tipo de cláusula, né? E aqui eu gostaria de ressaltar como o legislador do Código de Defesa do Consumidor andou bem na denominação que empregou. Observe que ele fala: exonere ou atenue a obrigação de indenizar. Ele não fala atenue ou exonere a responsabilidade, né? Aquilo lá que a gente falou na denominação no começo da live, né? Então, o legislador ele já teve esse refinamento aqui de fazer adequado emprego. E, mais para frente, também no Código de Defesa do Consumidor, tem uma outra cláusula, uma outra disposição que fala: são nulas de pleno direito, artigo 51, inciso 1º, entre outras cláusulas, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor. Aqui já é um emprego diferente, né? A obrigação de indenizar, ele está falando de responsabilidade por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços que impliquem renúncia ou disposição de direitos. Daí, na parte final, ele fala: nas relações de consumo entre fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificadas. Eu estou trazendo essa distinção aqui porque é muito claro como que o legislador consumerista trata as relações entre fornecedor e pessoa física e
consumidor pessoa física e consumidor pessoa jurídica, né? Na primeira parte ali do artigo 51, ele fala: impossibilita, exonerem, atenuem responsabilidade do fornecedor por vista de qualquer natureza de produtos que impliquem renúncia ou disposição deles. Né? Então, assim, para geral, para consumidor pessoa física. Mas na parte final, ele faz a distinção, né? Nas relações entre fornecedor e o consumidor pessoa jurídica. E aqui, ele permite a utilização da cláusula de não indenizar, né? Perceba que, para consumidor pessoa física, ele não permite exoneração nem limitação. Mas quando se trata de consumidor pessoa jurídica, ele permite que a indenização seja limitada, nunca exonerada, em situações justificáveis. Né? E isso é um detalhe bem importante que o legislador consumidorista fez questão de inserir. Por que em situações justificáveis? Quer dizer, claro que nos últimos anos a tecnologia, os avanços permitiram criar invenções muito mais seguras, né? Cuja prestação seja muito mais eficiente e os contratos entre estabelecidos sejam possíveis de ser realizados com muito mais perfeição. Né? Mas é claro que nós também temos desafios de produção né, que são diferentes de 100 anos atrás. Né? Antigamente tinha dificuldade de colocar um avião em pé, hoje é um dos meios de transporte mais eficientes que existem e seguros. Né? Mas a gente tem outros tipos de dificuldades de prestação de serviços relacionados a novas tecnologias, por exemplo. Né? Então, eu imagino, a minha interpretação dessa parte final do artigo 51, inciso 1º, quando o legislador permite que cláusulas não indenizáveis sejam legais em contratos entre fornecedor e pessoa jurídica, quer dizer exatamente isso. Quer dizer, quando a pessoa jurídica, o consumidor e o fornecedor vislumbrem situações em que a prestação de serviço, daquele serviço específico, a entrega de um produto esteja dificultada, seja por questões de desenvolvimento da própria tecnologia, da ciência ou da dificuldade de prestação naquele momento, por exemplo, se é uma guerra, é possível realizar aquele serviço, mas com muito mais dificuldade, por exemplo, né? Então seriam situações justificáveis para que, por exemplo, em caso do consumidor pessoa jurídica não receba aquele produto ou tenha algum problema, seja assim possível estabelecer uma cláusula de indemnizar repartindo os riscos entre aqueles. Né? Mas é claro, a gente não está falando, por exemplo, de um restaurante que compra um fogão industrial, né, que a gente sabe que é muito difícil dar um problema, e o fornecedor vai lá, não me responsabilizo por qualquer defeito. Então, poxa, mas quantos fogões industriais são produzidos todos os dias no mundo inteiro e que não há nenhum problema, né, de que ele funcione adequadamente? A gente não está tratando desse tipo de prestação de serviço. A gente está tratando, por exemplo, de serviços produzidos por startups, por produtos criados por eles e que ainda a gente tem um monte de dificuldade relacionada a desenvolvimento de programação, softwares, etc. Né? Então, a cláusula de indenização serve também de incentivo, né, para que aquele que se lança a desenvolver novos produtos, novos serviços, também consiga se proteger, né, de pesadas indenizações que às vezes poderiam arruinar o seu negócio. Então, eu acho interessante que o legislador tenha estabelecido a possibilidade, sim, de limitar, repartindo os riscos entre aquele que está comprando o produto, que está contratando, e aquele que está fornecendo. Bacana, Dante. Inclusive, assim, eu tenho severas críticas a essa possibilidade do Código de Defesa do Consumidor ser aplicado às pessoas jurídicas. Foi até a pergunta que eu fiz num evento aqui do IBER, que é o professor Adalberto Pascoaloto, que, óbvio, tem um histórico, né, dentro do direito do consumidor que a gente precisa ouvir. E ele disse que à época da promulgação do Código havia uma preocupação, principalmente não com as sociedades empresárias, mas principalmente com associações e fundações. Por isso que se fez essa ressalva. E minha pergunta, ela veio porque, se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, os artigos iniciais já falam, se aplica à pessoa natural. Retira uma proteção às pessoas jurídicas, porque, exatamente como você falou, essa mitigação de risco ela é necessária quando a gente pensa em atividade empresarial. Né? E muitas vezes, quando a gente tem o consumidor pessoa jurídica, é uma sociedade empresária, é uma sociedade que está ali no empreendimento, numa atividade de empreendedor, que precisa ter alguns riscos ali mitigados ou não, e essa proteção àquela pessoa jurídica muitas vezes pode impedir esse desenvolvimento. Mas a gente migra, e aí sim um tema polêmico demais, que é aquela questão das convenções de Varsóvia e de Montreal, que a gente viu um julgado do STF, inclusive com repercussão geral, que limitou ali o valor, né? E aí sim, limitação de indenização no que se refere ao valor
do dano material, com perda de bagagem. Você até mencionou aí a Revolução Industrial ali, os primeiros casos onde tinha essas cláusulas envolvendo a não responsabilização em transportes e tudo. E a gente tem quase que quase que um retorno, né, desse tipo de polêmica quando se trata de perdas de bagagem ou danificação de bagagem. Como que você vê essa questão envolvendo a aplicação aqui? E aí o STF foi expresso nesse sentido, né? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim aplicam-se os tratados, as convenções, para fins de permitir que o consumidor tenha limitação em X reais, não lembro aqui de cabeça qual é o valor, quando houver uma indenização de tipo material por danificação ou perda de bagagem. Esses são dois recursos extraordinários, né, que foram julgados conjuntamente pelo STF. Não acabou o julgamento, salvo o melhor juízo, ainda foram postos em base de declaração, mas o mérito está bem decidido aqui. E o que acontece? Eu vou fazer uma pequena explanação e vou consultar aqui algumas anotações que eu fiz para não incidir em nenhum erro, tá? Mas então, qual que é essa discussão aqui? Essa discussão instaurada no STF se refere à antinomia entre as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor relativamente à limitação do dever de indenizar de transporte aéreo e aquelas disposições que constam da Convenção de Varsóvia, posteriormente atualizadas pela Convenção de Montreal, ambas aderidas pelo Brasil por meio do Decreto 5.910 de 2006. Tá? Então a discussão é essa. Se o Código de Defesa do Consumidor não permite que se insiram cláusulas de indenizar para transporte, para consumidor de pessoa física, como que o Brasil aderiu a tratados que prevêem esse tipo de limitação? E isso, então, foi levado ao STF, porque esses tratados têm uma importância do nível constitucional, né? Nível constitucional. Então, o que se entendeu nesses julgados aqui? Depois eu posso passar o número deles para quem quiser consultar. Fixou-se a tese, então, por maioria, tá? Depois de um grande debate, que nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente a Convenção de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? E isso gerou, né, principalmente pelos setores ligados ao direito do consumidor, principalmente a Escola Forte que tem no Rio Grande do Sul, principalmente capitaneada aí pela professora Cláudia Lima Marques, né? Uma grande revolta, né, a respeito desse tipo de entendimento, né? E a questão enfrentada pelo STF gira em torno, então, da possibilidade da convivência no ordenamento jurídico brasileiro das regras previstas no artigo 21 e 22 da Convenção de Montreal, que limitam a indenização do valor a ser pago a título de indenização. É importante que fique claro aqui que a indenização de direitos materiais, né, como você mesmo falou, Arthur, então não está se limitando a direitos de índole extrapatrimonial, ao passageiro que teve a sua bagagem extraviada ou avariada em viagem internacional, frente ao paradigma da reparação integral vigente no artigo 944 do Código Civil. E o que se concluiu? Concluiu-se que a Convenção de Montreal é regulamento mais específico e que não esvazia a proteção garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque as regras limitadoras do dever de indenizar se referem exclusivamente a serviços de transporte aéreo internacional, enquanto as regras consumeristas alcançam quase todo o universo de produtos e serviços prestados ao consumidor. O benefício que se dá às companhias aéreas de transporte aéreo por meio dessas convenções tem uma razão de ser, que é de promover essas atividades reputadas essenciais à civilização, cujo estado de desenvolvimento tecnológico ainda não poderia oferecer plena segurança a seus usuários. Quer dizer, a gente não está falando de avião cair e de pessoas virem a, infelizmente, falecer. A gente está falando de uma situação que envolve transporte de bagagens, né, inúmeros aeroportos, um sistema de logística gigantesco, que pode ou não, quem nunca não teve uma bagagem avariada ou perdida, ou algum conhecido que já sofreu com isso, né? Então, é esse tipo de situação, né? E o que o STF entendeu? Que o risco, portanto, é de toda a coletividade diante desse serviço que é muito útil e interessante a toda a sociedade, quer dizer, é interesse de todo mundo que exista companhia aérea prestando serviço de transporte, seja de passageiro ou de carga, né? Isso é importante para todo mundo. Então, se há interesse de todos que esse serviço seja realizado, é também natural que esse risco seja compartilhado por todos, né? Por todos, inclusive os passageiros, que poderão, então, ter
a limitação da sua indenização caso a bagagem seja variada a um determinado valor. Então, a limitação do valor de indenização em caso de danos causados ao passageiro garante segurança às companhias de transporte aéreo, porquanto possibilita calcular os riscos antecipadamente e com precisão a que está sujeita a cada viagem, tornando sua atividade menos arriscada e, portanto, economicamente viável. Né? Então, é esse racional que dirigiu o entendimento do STF. Né? E, no voto do ministro Barroso, ele falou o seguinte, olha, consumidor, veja, não está aniquilado o seu direito a obter integral reparação caso sua bagagem, seus pertences sejam avaliados. Porque você pode, no balcão da companhia aérea, e declarar, olha, a minha bagagem vale 15 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. E isso é o que importa, isso que está em jogo. A companhia aérea saber o quanto ela pode perder, por exemplo, caso aquele avião caia, enfim, caso aquela bagagem seja extraviada. Porque ele sabe, bom, naquela bagagem tem 100 mil reais, então eu estou correndo o risco de perder 100 mil reais e ter que indenizar o Arthur por conta da bagagem dos livros raros que ele está levando ali, que custam 100 mil reais, digamos assim. Né? Então é isso que se decidiu e que se discutiu. E me parece razoável, né? Ainda me parece razoável essa limitação, porque a gente sabe que, como eu disse, há um sistema enorme de logística, de dificuldades ainda de entregar as bagagens, etc, etc, etc. Claro, a gente não está falando em exoneração do dever indenizar, a gente está falando de limitação, um valor que agora também não me recordo, se é 10 mil, 20 mil reais, né? Um valor às vezes que não é pequeno, e também não inibe que o passageiro realize a declaração dos valores ali que está carregando, e caso venha a ser perdido esse valor, ele vai ser indenizado 100%. Né? Então, é, na verdade, mais uma organização de quanto ao risco das viagens. Né? Legal, Dante. E, assim, interessante nesse caso, que eu acompanhei, assim, de perto, é que o que aconteceu na prática foi que muitas vezes, quando o magistrado entendia que a indenização material limitada ali, ela não cumpria, ele compensava no dano moral, porque, veja, a limitação ela é no dano patrimonial, né, no dano material ali, mas no dano extra patrimonial, não. Até porque, como você bem me diz, muito provavelmente se tivesse essa limitação no dano moral, aí você estaria contra todo um sistema que protege os direitos disponíveis, como os direitos da personalidade. E aí é interessante que parece que a própria jurisprudência ela faz ali a flexibilização, né, de um entendimento e vai contrariar tudo isso que você falou, a alocação de risco, a previsibilidade, a segurança, que talvez seja não é à toa que a gente vê que as companhias aéreas estão sempre sofrendo. Não estou defendendo, não tenho cliente, companhia aérea, etc. Estou falando do ponto de vista da racionalidade. Quer dizer, cada atividade tem um risco e a gente tem que tentar tornar essa atividade mais saudável possível. Né? A gente sabe que existem esses riscos, né? Então me parece razoável o entendimento. Né? Mas, e daí é como você falou, eu tinha me esquecido desse detalhe. Os juízes acabam, mas ele perdeu a bagagem, veja, era um item que ele gostava muito, etc, etc. E daí 20 mil reais em dano moral. E aí destruía todo o racional que tem por detrás dessa organização. talvez Né? E toda não a é algo que as fundamentação. companhias querem punir os seus passageiros. Né? Não é nada disso, uma briga da companhia contra o passageiro. Não. Né? É, na verdade, uma questão de organizar e tornar aquela atividade mais eficiente. Né? Sim. Dante, e vendo aqui o estourado tempo, o bate-papo muito bom, várias anotações aqui que eu fiz e pretendo até pesquisar, mas já partindo aqui para uma pergunta final, que inclusive vai relacionar-se ao que eu falei lá atrás, da divisão do direito privado, assim, a gente teve uma recente lei da liberdade econômica, né, assim denominada, que você inclusive menciona no seu trabalho, que trouxe algumas modificações, na minha visão não muito substanciais, mas tiveram uma visibilidade importante na ideia de trazer maior autonomia quando a gente pensa nas relações, principalmente as relações empresariais. Inclusive com alteração importante com relação à cláusula de não indenizar. Né? Eu queria saber se você vê, e é uma perspectiva pessoal mesmo, na prática, como advogado, se essa lei, ela provavelmente trará mais a utilização da cláusula de não indenizar, pensando nessa ideia de autonomia, de liberdade, de alocação de riscos, de cálculo de possibilidades aí do indesejado, como você bem menciona? Arthur,
Então, só para contextualizar aqui para quem não tem conhecimento, né? A Lei da Liberdade Econômica, ela introduziu ali o artigo 421-A no Código Civil, e no inciso segundo ela fala o seguinte: a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, né? A gente não tem ainda no Código Civil um dispositivo dedicado exclusivamente à cláusula de não inusal, à cláusula de não responsabilidade. Mas, por meio desse inciso, fica muito claro que o legislador reconhece sim, né, a possibilidade de você dispor das partes contratarem esse tipo de negócio jurídico, né? O que eu penso? Eu particularmente entendo, né, já que a tua pergunta é pessoal, eu particularmente gosto que, que isso esteja positivado, né? Eu acredito que o, nós ainda somos estudiosos de direitos que estão ainda muito apegados à lei, né? O que a lei dispõe, embora a nossa doutrina seja muito boa, a nossa jurisprudência seja muito boa e confiável, mas a lei ainda ela tem um peso enorme aqui na nossa organização. Então, quando o juiz, dentro de uma discussão, por exemplo, em que envolva a legalidade ou não da cláusula de não indenizar, apesar, né, da gente ter uma doutrina muito boa, os júris, que não é tão farta a respeito disso, eu acredito que, como esse tipo de cláusula lá envolve normalmente negócios empresariais, grandes discussões que normalmente são levadas para arbitragem, então a gente não tem acesso a tantos julgados a respeito, mas mesmo assim, eu acredito que quando o juiz ele tem uma ferramenta clara no Código Civil dizendo que devem ser respeitadas a alocação de risco pelas partes, isso chama a atenção dele, no sentido, olha, eu tenho que respeitar essa autonomia, sabe? Isso aqui não é uma invenção das partes, isso aqui não é abusivo, né? Então, o próprio legislador reconheceu e quis incluir isso na lei. Então, acho que é importante, sim. É uma ferramenta para todo mundo conhecer, especialmente para o jogador, na hora que vai aplicar o seu entendimento na legalidade, ilegalidade desse tipo de disposição negocial. Certo, certo, Dante. Bom, pelo tardar do momento aqui, mais uma vez, muito obrigado, Dante, pela sua participação, pela sua exposição. Foi uma manhã muito rica para mim aqui, várias anotações, como eu mencionei. Já adiantar para o pessoal que essa dissertação, e aí agradeço, professor Dante, por ter me cedido trechos do texto, né, para que eu pudesse até preparar para essa live aqui, para dizer que será publicado, né, se tornará um livro essa sua dissertação. A gente espera mesmo e, inclusive, instiga os pesquisadores a publicar, né, essas pesquisas que muitas vezes ficam escondidas ali nas teses e dissertações das universidades. Para nós será uma grande honra ter o seu livro publicado. Inclusive, pedimos a gentileza de avisarmos que com certeza terá uma divulgação e podemos até pensar num bate-papo sobre a obra posteriormente, para quem se interessa pelo tema. Seguir aí o perfil, né, do professor Dante, que com certeza ele irá noticiar essa importante fato, né, a publicação da obra. Mais uma vez, agradecer pela sua disposição aqui, pela sua exposição, o tempo dedicado ao IBEC. Aqui a gente, como mencionou, frequentemente coloca conteúdo de qualidade de maneira gratuita para instigar o debate sobre responsabilidade civil e, obviamente, aprimorarmos aí o estudo do assunto no Brasil, até a aplicação prática. Reiterando aqui, dia 13 de maio, o IBEC, em parceria com a Escola da AGU, sob a organização especialmente do nosso querido professor Carlos Edson, promovendo um evento sobre responsabilidade civil e Estado. Aqui no Instagram do IBEC você consegue pegar todas as informações. Dia 3 e 4 de junho, segundo Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil, BH, Dante, espero que esteja lá, né? Como nós falamos aqui em Minas, se vira, esteja lá, presencial, será um grande evento do IBEC, né, onde poderemos ter um bate-papo aí próximo, e isso a pandemia nos deixou tão carente, né, desses eventos presenciais e estar diante dos professores e dos pesquisadores que nós admiramos. Então, dia 3 e 4 de junho também é possível você participar desse evento, só olhar aqui no Instagram do IBEC todas as informações. Agradecer a todos que nos acompanharam, os colegas, em especial nosso querido Nelson Rosenwald, nosso presidente, sempre presente, né? Agradecer aí pela sua participação, a Rafa que está no comando aí, quase que nossa chefa aqui nos eventos do IBEC, que sempre corre atrás de deixar tudo redondinho, organizado. Todo mundo que participou, que nos ouviu, muito obrigado por estar aqui. E especialmente o professor Dante, mais uma vez, muito obrigado pela sua exposição, foi uma honra ouvi-lo aqui.
Sinta-se sempre convidado para os eventos do IBEC. Para nós é uma honra também tê-lo aqui conosco como membro. Fique à vontade para exposições finais sobre o tema, apresentar a sua obra, que em breve será publicada. E, mais uma vez, agradeço. Uma honra estar aqui com você essa manhã. Muito obrigado pelas palavras, Arthur. Eu que tenho que dizer que foi uma honra para mim. Quando você falou que a live seria de 1 hora, eu falei, meu Deus, o que a gente vai falar 1 hora sobre cloud dinamizar? E é um tema que eu gosto muito, então tem muitos temas correlatos que envolvem a cloud. Tudo isso está no trabalho, que se Deus quiser será publicado em breve. Dia 20 devo receber a prova do livro, então mais para o segundo semestre a publicação, então comunicarei todos aqui. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do tema, pode me procurar aqui no perfil da Biblioteca de Direito Privado, né, que a gente está sempre incentivando o pessoal a estudar mais a responsabilidade civil, outros temas relacionados ao direito privado. E agradecer você, a Rafa, que é minha amigona, o professor Nelson Roosevelt. Uma grande honra participar desse instituto que incentiva a educação, o estudo com pessoas muito sérias, professores mais sérios do Brasil, que se voltam a estudar responsabilidade, estão reunidos aqui. Então é uma grande honra poder contribuir com um pouco do que eu penso sobre o tema e fico contente pelo convite novamente e espero, quando sair o livro, poder divulgar aqui e, enfim, poder falar um pouco mais sobre outros temas que a gente não tratou. Com toda certeza, professor. Muito obrigado. E só relembrando aí, essa live muito provavelmente não, em breve ela será disponibilizada integralmente no YouTube, então quem quiser, às vezes, perder um trecho ou quiser reassistir alguma parte para anotação, pesquisa, só seguir o nosso canal no YouTube também, no IBEC, ok? Um excelente dia para todos. Professor Dante, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Para nós foi uma manhã de muito aprendizado e daqui a 15 dias voltamos mais um IBEC Lives. Aí o IBEC Live número 51, hoje os 50, seguimos aí produzindo conteúdo de qualidade de forma gratuita no nosso instituto. Muito obrigado, professor. Tenha um excelente dia para todos.